jump right over into cold. Vamos lá, né, crianças? Vocês gostaram do vídeo? Então, o sistema de numeração decimal, ele é formado pelos números. Esses que vocês estão vendo aqui em cima. Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Através desses números, nós formamos o sistema de numeração decimal e através deles, nós iremos formar números infinitos. Na nossa matemática, nós sabemos que os números não têm fim. Então, com essa combinação, nós iremos formar outros números. Números que vão possuir classes e ordens de maneiras diferentes. Por exemplo, quando nós estamos estudando sobre classes e ordens, é necessário a gente prestar bastante atenção em uma. E como nós sabemos, o sistema de numeração decimal, ele é trabalhado através de um agrupamento, como eu falei para vocês, juntando, né, esses números, fazendo o agrupamento desses números, nós iremos formar outros. E a cada 10 números, nós iremos formar uma nova ordem. Ou seja, de 10 em 10, nós formamos uma ordem. Crianças, e agora para entender melhor as classes e as ordens, antes de Tia Luana explicar, Tia Luana trouxe aqui o material dourado para vocês terem uma noção. Aqui nós temos a representação. A representação das unidades é o cubinho, o quadradinho pequeno. Só um, ele representa a unidade. Aqui eu posso ter 8 cubinhos, então vai ser 8. Se eu tiver 7, vai ser 7. Se eu tiver 2 cubinhos, 2 unidades. Quando eu junto 10 cubinhos desse, eu dou origem à barra. Nessa barra nós temos 10 cubinhos, ou seja, uma dezena ou 10 unidades. Depois que eu tiver formado as 10, eu vou juntar e vou dar origem às placas, que é representado por uma centena. Aqui nessa placa, nós temos 100 cubinhos, ou nós temos 10 barras, que vai dar origem à placa, que nós podemos dizer que é uma centena, que é formado por 100. Ou 10 dezenas, ou 100 unidades. Depois eu vou pegar 10 plaquinhas dessa e vou formar o cubo. O cubo é a representação maior das classes do milhar. Então, aqui eu vou ter 1 milhar. Eu vou ter 10 placas dessa, 10 centenas, ou 10 dezenas, que é a representação dessa daqui, ou 1000 unidades, que vai ser a representação do cubinho. Então, através do jogo do material dourado, nós podemos ver a organização das ordens e classes. O cubinho da unidade, a barra das dezenas, a placa das centenas e o cubo do milhar. Unidade simples, dezena simples, centena simples. Aqui nós iremos ter a primeira classe. A partir daqui, depois das 3 ordens, nós iremos formar a segunda classe. Que é a classe dos milhares. E aqui nós temos o cubo representando a unidade de milhar, tá bom? Bom, crianças, agora nós iremos ver o seguinte. A cada 3 agrupamentos de ordem, nós teremos uma classe. Aqui Tia Luana colocou 2 representações. A primeira representação, no primeiro quadro,
nós temos as unidades, dezenas e centenas. Aqui nós temos uma unidade, 3 dezenas e 9 centenas. No outro quadro de representação, nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Aqui nós temos uma unidade de milhar. Aqui embaixo nós temos o quadro de ordens e de classes. Para vocês perceberem como a Luana falou, a cada 3 agrupamentos de ordem, nós teremos uma classe. Então, aqui nós temos 1, 2, 3. Aqui nós temos um agrupamento de ordem. Esses primeiros formam a classe das unidades simples, que é a unidade, dezena e centena. Essas outras 3 ordens que nós temos aqui, a quarta, a quinta e a sexta, vai formar outra classe, ou seja, a segunda classe, a classe dos milhares. E essas últimas 3 ordens que nós temos aqui, a sétima, a oitava e a nona ordem, nós iremos formar a terceira classe, que é a classe dos milhões. Então, eu quero que vocês entendam isso, que a cada 3 agrupamentos, nós iremos formar uma classe. A cada 3 agrupamentos de ordem, nós iremos formar uma classe. Então, aqui nós temos 9 ordens, de 3 em 3, então nós temos 3 classes. A primeira classe, classe das unidades, a segunda classe, classe dos milhares, e a terceira classe, a classe dos milhões. Crianças, agora nós iremos ver a questão da importância do algarismo zero. No livro de vocês, vocês podem acompanhar que a criação do numeral zero foi o último, ou seja, quando eles sentiram a necessidade de aumentar aquele total de números, ou seja, o valor daquele número, eles criaram o numeral zero, que representa a unidade vazia, né? Quando a gente vai somar um número que é zero embaixo de zero, a gente diz que dá igual a nada, né? Assim, por exemplo, se eu colocar 10 mais 20, quando eu vou somar, 0 mais 0 vai ser igual a 0. 1 mais 2 vai ser igual a 3. Então, a soma de qualquer número natural, a soma, lembra que nós estamos vendo aqui no exemplo da soma. A soma de qualquer número natural com o zero vai dar sempre igual a ele mesmo. E lembrando que o zero, ele só vai aumentar o valor do número se ele for colocado à direita dele. Como, por exemplo, aqui. Nós acrescentamos à direita do 1 o zero. Então, ele deixou de ser 1 e passou a ser 10. Nós acrescentamos o zero à direita do 2. Ele deixou de ser 2 e passou a ser 20. Aqui no exemplo que tia Luana colocou. 450. O zero estando à direita do 5, o valor dele é de 50. Já em 405, o zero estando à esquerda do numeral 5, o valor dele é ele mesmo, 5. Então, aqui, 450, zero à direita. Já aqui, 405, zero à esquerda. Então, aqui acrescentou o valor ao numeral 5 e aqui permaneceu com o mesmo valor, tá certo? Crianças, agora nós iremos ver o último assunto, que é o valor absoluto e o valor relativo. Prestem atenção. O valor absoluto também pode ser representado pelo V e o A maiúsculo. O valor absoluto, ele vai indicar o valor real do número, independente da ordem ou classe que ele esteja. Aqui nós temos o número 1841. Nós sabemos que o 1, ele faz parte das
unidade simples. O 4 das dezenas simples. O 8 das centenas simples. E o 1 da unidade de milhar, já na segunda classe. Aqui é a primeira classe das unidades simples até a centena. E o 1 já pertence à unidade de milhar, que é da segunda classe, a classe dos milhares. Então, o valor absoluto, mesmo eles estando nessas classes e ordens, eles vão ter o mesmo valor. O 1 vai ser 1, o 4 será 4, o 8 será 8 e o 1 será 1. Ele terá o seu valor real. Já o valor relativo, que também pode ser representado pelo o V e o R maiúsculo, vai depender da ordem e da classe que ele venha a pertencer, o seu valor. Aqui nós temos o 1, que pertence à classe das unidades simples. Então, ele terá o seu valor de acordo com a ordem que ele pertence. O 4, ele já pertence à ordem das dezenas, que nós sabemos que após 10 unidades, nós iremos formar agora a ordem das dezenas. E a cada 10 dezenas, nós iremos formar a ordem das centenas. E assim por diante, de 10 em 10. Então, o 8, como ele está representado na classe das dezenas, o 4, então o 4 ele terá o valor de 40, porque ele pertence à ordem das dezenas, que é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Já o 8, ele está na ordem das centenas, o valor dele será referente à ordem em que ele está ocupando. Ou seja, 800. E o numeral 1, que está na segunda classe, da classe dos milhares, na unidade de milhar, o valor dele relativo será referente à ordem e à classe em que ele está representando. 1000. Para a gente prestar bastante atenção e perceber como o valor relativo é diferente do valor absoluto, nós podemos observar aqui entre o numeral 1, que está na segunda classe, na ordem das unidades de milhar, e o 1, que está na primeira classe, das unidades simples, o valor como fica, é diferente. Aqui ele tem o valor de 1. Já o 1, nessa classe, nessa ordem, vai ter o valor de 1000. Então, para fixar, valor absoluto é o valor real do número, independente da ordem ou da classe que ele esteja. Já o valor relativo vai depender da ordem e da classe em que ele estará representando, tá certo? Agora, nós vamos fazer a atividade para fixar e aprender. Qualquer dúvida, eu estou aqui.